Meu pastor, aqui nós recebemos aqui o nosso pastor Josiel, Pode ser, pastor. Ore bastante o Senhor. Saúde a igreja, boa paz do Senhor, amém? Amém. Eu não tinha visto ele não, chegou agora? Chegou agora. Ah, tá. Presta atenção, vai começar. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência.
Era o final só. É só uma canção? Deus colegas também, né? Eu não quero ser. Você passou, tio. Era só duas. Duas já. Ei, pastor Leandro. Tranquilinho? Tranquilinho. Glória a Deus. Adorar ao Senhor com excelência. É o que Ele espera de todos nós, porque Ele tem nos dado honra como seu povo, como servos, como filhos. E nós entendemos muito bem que a grandeza de Deus em nossas vidas, ela é visível. Ela é visível. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos também estar louvando com a varoa Tainara, né? Vai estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Quero estar no melhor de mim. Pode apagar? Pode apagar? Antes de louvar, vou deixar um versículo. Fica lá em Filipenses 2, 10 e 11. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Eu queria pedir que os irmãos se colocassem de pé, por favor, para louvarmos. Já pedi perdão pela voz, hoje não está muito boa, mas é bênção. Oh, aleluia. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aí. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro o único disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que Ele é o reino, a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino, a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Oh, aleluia. Só tu és santo, Jesus.
Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Quem foi esse homem, amor? Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Batia forte, como quem diz é o fim. Pensei, tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Oh, aleluia. Ele deu a vida por mim e por você. Oh, glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Oh, te louvamos. É como Deus quer, né? Vai lá naquele momento de mais tristeza, desconforto, quando você pensa que não tem ninguém te vendo, Ele vai lá e entra no seu silêncio, te traz o socorro. Pode ser no momento de dor, pode ser no momento de tristeza, quando alguém brigou com você, alguém fez algo que te deixou entristecido, e o Senhor, Ele vai lá, tem uma forma de te socorrer, vai te fazer algo que você vai notar rapidamente, você vai falar: Deus está comigo. Nesse momento, irmãos, nós vamos, também ouvir o pastor Anderson, falando algo da parte do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Louve a Deus com suas palmas bem forte. Aleluia. Ô Breno, bota aí por favor aqui Marcos 8, 23.
Está conosco aqui hoje também um grande amigo, o nosso irmão Juliardi Santos. Fica de pé, Juliardi, por favor. Olha para esse povo amado, lindo. Glória a Deus, aqui nosso amigo, irmão Juliardi Santos está cultuando a Deus conosco aqui na igreja. Vamos louvar a Deus bem forte pela vida dele. Glória a Jesus. Amém. É o que, pastora Márcia? É o que? Mateus? É Mateus 8:23, Anselmo, por favor. Glória a Jesus. Em 3 minutos eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Glória a Jesus. Deu um branco na cabeça, mas a palavra eu lembrei, pastora Kátia. Glória a Jesus. Achou aí? É 8:23. Glória a Deus. Mateus 8:23. Mesmo que a igreja conheça a mensagem, nós vamos estar lendo aqui. Entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiam. Mais à frente, por favor. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco, que era coberto pelas ondas, eles porém estavam dormindo. Avante. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-me, porque nós perecemos. E ele disse-lhe: por que temas, homens de pequena fé? Então levantou, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. Amigos e amigas, entendam bem o que eu vou dizer para vocês. Jesus está no barco. Amém. Jesus só está no barco porque Ele está conosco. Às vezes a gente fica temeroso com a situação, com a navegação da vida, perguntando o que vai ser feito, e Jesus está dizendo: estou no barco. E a gente fica desesperado, preocupado com as tribulações, com as dificuldades, com a doença, e Jesus está dizendo: eu estou no barco. Mas Jesus quer de nós, o que Jesus quer de nós, pessoal? Ele quer que nós os chamamos. Quando os discípulos do Senhor disse: Senhor, nos ajude, porque nós estamos perecendo, Jesus automaticamente disse para ele: eu estou aqui. Vocês não estão perecendo porque eu estou no barco. Vocês não precisam ter medo da tribulação, porque eu estou no barco. Vocês não precisam ter medo das lutas, porque eu estou no barco. E Jesus vai falar com eles: olha, vocês estão com pequena fé, porque a tribulação existencial ela mas eu estou no barco. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus está afirmando para vocês aqui hoje, como para mim, você que está nos ouvindo na sua casa: eu estou no controle de tudo, eu estou no barco. O que nós temos que fazer então, pastor, para que Jesus se manifeste a meu favor? Clama a Ele. Toda vez que nós clamamos a Jesus, Ele vai nos responder. O Senhor diz: olha, clamas a mim que vou te responder, que vou te anunciar as coisas grandes e firmes que você não sabe. Tem que clamar, tem que falar com Deus, tem que verbalizar para Deus o que você precisa que Ele faça a teu favor. Atitude. Deus quer de nós atitude, porque Ele já sabe o que você está passando. Ele já sabia que a terra era corrompida, mas Ele falou: Noé, eu quero te abençoar, eu quero te dar o livramento. Atitude. Ele conhecia Abraão, sabia que Abraão era um sonhador frustrado. Ele disse: Abraão, eu quero te abençoar. Tu vai sair da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Atitude. Toda vez que nós tomamos a atitude de confiar em Deus, fique preparado, que coisas grandes Ele vai colocar em nossas mãos. Quando a igreja clama, quando eu clamo, o Senhor responde. Então vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Pastor Pedro, os discípulos oraram a Deus, e o Senhor repreendeu a tempestade.
Você saiu da tua casa para vir aqui, não foi porque o pastor Vanderlei é gente boa, porque o pastor Pedro é amigo, porque o pastor Anderson é sorridente, ou porque a igreja é bonita. Você veio aqui porque você necessita de Jesus. Então, se você clamar, Jesus vai te responder. Então você vai colocar na mão do Senhor agora, qual é a sua tempestade? Isso, começa a trazer a tua memória, o que está te trazendo tempestade? Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmãos. Qual é a sua tempestade? Porque é essa tempestade que o Senhor vai cessar hoje na tua vida. É o que? O desemprego? Aleluia! É a falta do dinheiro? É a falta da saúde? É a falta de não conseguir dormir? É a doença? Qual é a sua tempestade? É nesse momento que o Senhor está dizendo: clamas a mim, porque hoje eu vou dar livramento, eu vou acalmar essa tempestade na sua vida. Em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor já está no nosso barco e nós reconhecemos isso. Por isso nós estamos aqui. Só estamos aqui, Senhor, porque nós acreditamos no Senhor. Porque se não acreditasse, não faria sentido nenhum sair da nossa casa e vir até aqui. Nós viemos aqui porque nós entendemos que aqui vem o socorro do Senhor. O Senhor disse: olhai para o monte, porque do monte virás o socorro. Aqui representa isso, aqui representa a tua presença, representa a tua glória, e nós queremos isso, meu Deus. Calabanda Xandaragaio, Renemanacando Minarassé. Senhor, começa agora a entrar nesse vento, meu Deus. Começa a entrar nesse vento, no vento dessa família. Começa agora, Senhor, quebrar toda discórdia, toda dissensão, laço de separação. Em nome de Jesus, meu Deus, a miséria, o desemprego, a doença, começa a quebrar agora as correntes, meu Deus, do inimigo sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher. Tem que ter, meu Pai, sentido, meu Deus. Nós estamos aqui porque nós não somos interesseiros, não, meu Deus. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos o sacrifício que tu fez naquela cruz do Calvário. Lá naquela cruz, meu Deus, tu derramou o teu sangue, o sangue da justiça, o sangue do perdão, o sangue da salvação, o sangue da vida. Por isso eu te peço agora, meu Pai, nós somos a tua imagem, nós somos a tua semelhança, e nós queremos, meu Deus, ter em nossa vida a manifestação do teu poder. Manifesta, meu Deus, o teu poder em nossa vida e nos dá vitória, meu Deus, em nome de Jesus. Bem forte para Jesus. Isso, bem forte, graças a Deus. Aleluia, amém? Quem tem uma benção para contar, levanta a mão. Pastor, Deus me abençoou, me deu uma benção, eu quero contar meu testemunho hoje. Quem tem uma benção para contar, faz assim. Então vim aqui 2 pessoas. Vem, irmã Alzira primeiro. Glória a Deus. Vamos receber a serva de Deus bem forte com as suas palmas. Sobe aqui no altar. Glória a Deus. Aleluia. Varoa de guerra. Oh, glória. Com todo respeito e carinho. Amém. Bota a sua bênção. Amém, igreja de Jesus. Amém. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, porque Ele é bom em todo tempo e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro eu vou ler um versículo da palavra. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 18.
Assim fala a palavra de Deus. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus. Então, assim a palavra de Deus fala que nós temos que o Espírito Santo tem iluminado os olhos do nosso entendimento. E que verdadeiramente assim seja, né? Abre nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, nosso entendimento, para que possamos entender qual a vontade de Deus para nossas vidas, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é que a gente estejamos no centro da vontade do Senhor. Amém? Então, querido, tem mais ou menos uma semana que foi de uma sexta-feira para um sábado. Assim, foi um sonho que eu tive, e um sonho lindo, uma revelação do Senhor para a minha vida. Eu sempre, algumas vezes, peguei alguns panfletos da palavra de Deus, para sempre quando a gente sai assim, e eu que sou uma pessoa que eu ando muito, irmãos, eu ando muito mesmo, eu saio todo dia, eu procuro ocupar o meu tempo em coisas que edificam a minha vida. Eu procuro sempre ajudar minhas irmãs, algumas pessoas que precisam, e eu gosto muito de visitar, fazer visita para as minhas irmãzinhas idosas, e eu fico, se eu pudesse, cada dia da semana, um dia ou dois, eu sairia para encontro das minhas irmãs, para a gente passar uma tarde conversando, orar, tomar um café gostoso e pôr os nossos assuntos bons em prática e falar das grandezas de Deus para nossas vidas. Então, aí eu pego os panfletos e eu coloco dentro da minha bolsa. Então, fiquei um tempo que eu colocava os panfletos da palavra de Deus dentro da bolsa, aí eu saía, eu esquecia de entregar para as pessoas. Aí ficava, às vezes ficava até um pouco amassado assim, e eu, meu Deus, eu não entreguei o panfleto, eu esquecia, fugir da minha mente. Aí quando foi um belo dia, esse dia foi a semana, tem mais ou menos 2 semanas, eu tive um sonho, assim, foi uma revelação do Senhor. Aí eu pegava, tinha assim no canto da minha varanda uma bolsa, com algo dentro daquela bolsa. Aí eu ia procurar aquela bolsa, eu falei, meu Deus, como é que eu deixei essa bolsa aqui? Isso aqui é coisa valiosa. Aí era como se aquele bolo de dinheiro, era muito dinheiro dentro daquela bolsa. Aquelas notas, assim, aqueles maços de dinheiro, de 100 reais, era aquela nota, a nota de 100 reais é azulzinha, né? Azulzinha. Aí eu via, pegava aquele bolo assim, eu falava, gente, esse dinheiro aqui, alguém vai ver esse dinheiro aqui, vai pegar, como que eu não cuidei desse dinheiro? Isso é muito dinheiro, e agora eu vou ficar rica, que tanto dinheiro é esse? Todo vez esse dinheiro. Quando eu pegava a bolsa, que eu abria para olhar, era um monte de panfleto da palavra de Deus. Meu Deus, aí eu começava a olhar aqueles panfletos, eu falei, Jesus, Deus me revelando que a palavra de Deus é preciosa, é o ouro, é o tesouro, eu tinha aquele tesouro. Aí eu falei, Senhor, eu estava deixando de entregar o ouro, a palavra, o que vale mais do que dinheiro. Aí quando eu cheguei, eu tinha pego aqui outro dia uns panfletos, estavam dentro da minha bolsa. Então esses panfletos, eles eram azuis assim, parecia dinheiro assim. Quando eu abri a bolsa, que eu olhei, eu falei, olha aí, as notas de 100 reais, assim, aqueles bolos de dinheiro. Eu falei, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu estou negligenciando a tua palavra, porque eu tenho colocado dentro da bolsa, mas não tenho entregado. Louvado seja o nome do Senhor. Isso para mim foi uma revelação profunda do Senhor para a minha vida, para que eu possa pregar a palavra
palavra, levar os panfletos e falar de Jesus. Quando tiver a oportunidade de falar, quando não tiver os panfletos da palavra, vai falar para as pessoas. E assim eu saio agora todo dia, já entrego, vou para o mercado, vou para coisa. Hoje fui para o médico com a irmã Marilene, né, que ela foi operar a catarata, eu fiquei lá já entreguei. Gente, isso aqui é a palavra de Deus para o seu coração neste dia. Medita na palavra. Então todo mundo recebe, se ler a palavra, aceitar, amém. Se não aceitar, eu estou fazendo a minha parte. Então, igreja, vamos despertar. Assim como o Senhor falou comigo. E foi uma revelação linda. Nós somos ricos, nós temos o ouro, porque a palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro. E ali eu fiquei feliz e o Espírito de Deus se revelou a mim e eu me despertei para entregar a palavra de vida, a palavra de Deus que é vida, viva e eficaz. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Aleluia. Vem, diaconisa, vou contar seu testemunho. Deus abençoe a senhora. Amém. Vamos lá? Glória a Jesus. Vem aqui. Vamos receber a serva bem forte para Jesus. Rapaz, só para testificar a igreja, que vocês sabem, a maioria das irmãs aqui já oraram comigo, choraram comigo, e aqui foi revelada muitas profecias para minha casa, para minha família, e assim, eu recebi todas elas. Ainda vão ser concretizadas algumas, mas umas já têm sido concretizadas. E há algum tempo meu filho serviu, né? Foi pro quartel, e lá a gente ficamos orando porque para ele enganjar, né? Porque ele era o sonho dele, então ele quis muito isso. E agora há pouco tempo, acho que foi em fevereiro ou março, saiu, ele enganjou no quartel, ele ficou e ele já foi promovido. Com um mês já ele já foi promovido. Agora ele está trabalhando na assessoria. O que é isso? Ele trabalha só com os coronéis, com o comandante, e assim, ele tem ficado muito alegre, muito feliz. Ele falou: mãe, tudo que aquele homem de Deus falou naquele lugar se cumpriu. E ainda tem muita coisa ainda para se cumprir na minha casa, na minha família. E assim, essa semana ele mandou mensagem, mãe, eu recebi o governador, foi eu que fui receber. E assim, tem sido assim, um aprendizado muito bom para ele. Já está falando que quer ficar noivo, que quer casar. O pastor Vanderlei se prepara, que vai fazer o casamento. E assim, é só para testificar a fé da igreja, que às vezes a gente acha, uma igreja tão pequena, com tão poucas pessoas, ali Deus não está, ou Deus não fala naquele lugar. Deus fala muito nesse lugar, fala muito. E eu tenho sido muito gratificante a minha permanência aqui nessa igreja. Tem pouco tempo que eu estou aqui, acho que uns 2 anos, né, pastor? Mas eu tenho sido tão abençoada neste lugar. E muito obrigada pelas orações das irmãs, pelas orações dos pastores que aqui estão. Eu e a minha casa temos sido bem abençoados. E eu queria testificar isso no coração de vocês. Amém. Mais alguém para contar um testemunho? Levanta a mão assim. Alguém? Glória a Deus. Então vamos receber o pastor Pedro bem forte para Jesus. Vem, pastor. Glória a Jesus. Deixa eu bautizar. Glória a Deus. Nesse momento, irmãos, nós vamos estar colocando a salva para tirar as ofertas. Peço a igreja que fique de pé para nós fazermos uma oração. E logo em seguida, a palavra estará sendo levada para o nosso amado Diácono Bruno, que tem uma palavra hoje, eu creio, muito gostosa, como foi da semana passada. E acredite, Deus vai falar com você, como falou com muita gente aqui na terça-feira passada. Amém? Pastor Vanderlei quer orar pela oferta? Pai, nós queremos te louvar, agradecer por esse teu nome, dizer muito obrigado.
sobre nós, pela bênção da saúde, da família, de termos um lar para cobrir nossa cabeça, de termos roupa para vestir o nosso corpo, um alimento que alimenta também a nós, o nosso corpo, nos traz saúde. Nós te louvamos, Deus, que essa bênção do Senhor, que os céus continuem abertos sobre cada família representada aqui nessa noite. Nós oramos, abençoando este homem, esta mulher, esta casa representada. Profetizamos toda sorte de bênçãos, Pai, no poder do nome de Jesus. Que nunca, Senhor, volte o óleo sobre a cabeça dos meus irmãos e que as vestes deles sejam sembradas para a glória do teu nome. Consagramos a Ti as entradas da tua casa e pedimos sabedoria na administração. Nós oramos agradecidos, Deus, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tem envelopes em cima do teu banco aí. Pode colocar uma semente e trazer aqui diante do altar do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu Deus. Oh, te louvamos, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Vai, Jesus. Em o seu garão, oh, bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Igreja, vamos receber com palmas o diácono Bruno, que tem sido uma bênção em nossas vidas. Coisa chique. Senhor, aqui está seu filho, que sempre tem uma mensagem muito boa para a nossa edificação. E que o Senhor, meu Deus, toma ele nesse momento, Senhor. Usa ele, meu Pai querido, com palavras inefáveis. Que o Senhor venha, Senhor Deus amado, tirar as feridas dos nossos corações. Venha, Senhor Deus amado, trazer para nós alegria, paz, gozo e libertação. Toma o teu filho nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos e amigos, a paz de Cristo a todos. Tudo de boa? Como é que vocês estão? Todos bem? Que bom, bacana. Por bondade, abra sua Bíblia, o livro de Eclesiastes. Eclesiastes 1, verso 6. Embora tenha uma ideia teológica de quando for fazer uso dos livros poéticos, e precisamente Salmos, Provérbios, e com mais ênfase Eclesiastes e Cantares, mais Salmos, Eclesiastes e Cantares, porque são livros geralmente declamados em festa judaica. Então tem-se uma ideia teológica de, ao pedir para abrir a Bíblia, não falar capítulos ou versículos, mas sim falar números, versos. Eu, em particular, acho isso uma bobeira. Até porque a Bíblia, ela já não nasceu dividida entre capítulos e versículos, entre números e versos. Então, tiver que falar capítulo, fala capítulo, tiver que falar verso, fala verso. Isso não vai mudar a palavra de Deus, não vai invalidá-la em nada. Bobeira. Eclesiastes 1, verso 6. Ou Eclesiastes capítulo 1, verso 6. Tanto faz. Essa mensagem
é o perfil da mensagem que dá para a gente pregar pelo menos 4 cultos aqui. Pelo menos 4 cultos. Vamos lá. Eclesiastes 1, verso 6. O vento vai para o sul, faz o seu giro ao norte. Continuamente vai girando o vento, ele volta fazendo os seus circuitos. Vamos repetir? 1, 2, 3. Vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Repita após mim, diga: o vento está girando. Diga: o Espírito Santo está em movimento. Você sente a bondade? Peço, rapaz, mas que toalhinha cheirosa que eu ganhei hoje, rapaz, da minha amiga. Que toalhinha cheirosa, viu? Deus te abençoe. Pois bem, texto, ora referendado, embutido ou inserido neste livro de Eclesiastes. Obrigado. A saber, um livro escrito por Salomão. Valeu. Um livro escrito por Salomão. Salomão, a saber, filho de Davi. Davi que em uma ocasião propõe construir um templo, pelo fato das mãos estarem sujas de sangue, Deus reprova, dizendo-lhe não. E todos nós sabemos que não é fácil ouvir um não, ainda mais vindo de Deus. E no momento em que o coração de Davi se emudecia por ouvir um não, Deus o reanima, dizendo: eu lhe arranquei por detrás das ovelhas e te constituí príncipe sobre este povo. Em outras palavras, Davi, então onde tu estava, eu que te tirei de lá, e tu só estás onde estás porque eu te pus. Te tirei de lá e te coloquei nesta posição de príncipe, de rei, de líder e de referência. Então o coração de Davi, ele volta a se animar. E Deus, para dar mais um pulso de ânimo para Davi, fala: oh, embora tu não me apresentarás um templo, o teu filho, que será o teu sucessor, estará com esta responsabilidade. Isso aqui, tanto para Davi quanto para os seus filhos, foi algo de suma importância, pois Saul não teve sucessores. E agora com Davi aconteceria o inverso. O filho dele seria o seu sucessor. E não só seria o seu sucessor, como agora o filho que fosse separado para ser rei, iniciaria a liderança com 2 grandes responsabilidades. A primeira, substituiu seu pai, o grande rei de Israel. E a segunda, assumir a condição de líder e, tendo um projeto, construir um templo já em pauta para começar a sua liderança. Só que entendam, embora Deus estivesse afirmando que o filho que iria lhe suceder estaria com tamanha responsabilidade, contudo, Deus de imediato não revela o filho. Então, para um ponto de interrogação, qual filho vai suceder, qual irmão vai suceder papai? E este ponto de interrogação, não naquele momento, mas posteriormente, ele é desvendado. E é interessante observar a forma com que é desvendado, porque Deus diz para Davi que o filho que iria lhe suceder primeiro era o mais moço, o mais menino, o mais garoto. E o próprio Deus expõe que ele era inexperiente, ou seja, embora estivesse assumindo uma liderança,
com duas responsabilidades que acabei de expor. Ainda assim, para tamanha responsabilidade, o próprio Deus afirma que ele, Salomão, era inexperiente. Tendo em vista a sua inexperiência, agora Davi, avançado de idade, Salomão com aproximadamente 17 anos, tem com isso a necessidade de impor Salomão como rei. Até porque Adonias já cantava de galo, então há de forma estratégica a responsabilidade de separar Salomão como rei, e assim Davi o faz. Só que Davi, antes de morrer, Salomão já estando ungido, Davi chama Salomão para uma conversa. Eu digo que é um aconselhamento, uma conversa não só de pai para filho, mas de pastor para ovelha, de líder para liderado. É um aconselhamento, é um cuidado. E naquele conselho Davi vem expondo o que era necessário Salomão fazer para ter uma liderança bem sucedida. E o principal conselho de Davi para Salomão foi: Salomão, meu filho, sê tu homem. Porque se você for homem, você vai ter caráter, princípios, vai guardar os mandamentos do Senhor, e assim terá uma liderança respeitada. Agora pense, tente entrar na mente daquele garoto inexperiente, côncio da inexperiência para tamanha responsabilidade, e agora o seu pai lhe aconselhando, falando: olha, você já é ungido, mas você precisa ser homem, você precisa ter princípios, você precisa guardar os mandamentos. Eu acredito que passa muitas coisas na mente de Salomão, até porque Salomão não foi como Davi, ou Davi não foi como Salomão, vice-versa. Davi não teve o pai Jessé, a figura do pai Jessé de um rei. Então Davi não é um menino que cresce tendo tudo. Davi é um menino que cresce desde cedo, precisa ajudar papai no rebanho, precisa ir para o campo trabalhar. Então Davi é um menino que desde novo ele tem experiências. Quando tem que lutar com o leão para defender a ovelha, luta com o urso, luta, mata. E não só a experiência como pastor, porque Davi recebe a unção, mas não assume a liderança da noite para o dia. É caverna, é gigante, é guerra, é perseguição. Ou seja, a vida trouxe para Davi experiências, para com que tais experiências pudesse ter uma liderança de qualidade. Só que agora Salomão não. Salomão, ao contrário de Davi, é criado como príncipe. Precisou guerrear quando? Precisou pastorear que rebanho? Precisou trabalhar onde? Ele é criado como príncipe. Melhor roupa, melhor cuidado, melhor condição financeira possível. Então, diferente do pai, ele não tem experiência para aquela responsabilidade. Só que Salomão tem consciência que é inexperiente, e tendo consciência da sua inexperiência, ele entende que mesmo ungido, ele precisava sentar para ouvir conselho de quem veio antes. O início de liderança exemplar. E Salomão, tendo consciência da sua inexperiência, o que ele faz? Já que eu não tenho experiência e sabedoria para tamanha responsabilidade, não vou usar a minha experiência como desculpa, vou usar a minha experiência, eu vou unir a minha experiência com a minha vontade. Já que eu sou inexperiente, eu vou sacrificar. Já que eu sou inexperiente, eu vou orar. Aí lá está Salomão orando, sacrificando.
Aí Deus, opa, menino bom, ungido, aceita conselho, ungido, não use de experiência como desculpa. Deus lhe aparece em sonhos e fala: o que tu quer? Me pede. Ele não pede roupa de grife, ele não pede dinheiro porque já tinha. Ele pede o que? Sabedoria para ter uma liderança de excelência. Aí Deus fala: vou lhe dar sabedoria e vou lhe dar mais riqueza. É um início exemplar. Alguém que ora, alguém que busca sabedoria. E o tempo de vida de liderança de Salomão, que dura 40 anos, vai passando. Até que Salomão chega no meado da sua liderança e vive um momento épico, um momento áureo. Porque no meado da sua liderança, ele já tinha inaugurado os palácios e agora está na inauguração do templo. Ou seja, ele pegou o projeto, tirou de pauta, tirou do caderno, tirou da anotação e construiu. E na inauguração do templo, lá está Salomão como no início, orando: Senhor, se alguém pecar, matar, errar, mas entrar por estas portas arrependido, não cerre os céus. Senhor, perdoa. Deus responde Salomão, consumindo o holocausto com fogo, inundando aquele templo com a sua glória, e falando para Salomão: Salomão, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, sararei a vossa terra, perdoarei os vossos pecados, olhos abertos, ouvidos atentos a tudo que pedides neste lugar. Ou seja, mais um momento exemplar. Vida de oração, altar, sacrifício, envolvido com a glória, no ambiente que pessoas querem se envolver com a glória. Só que nesse meado de liderança, com todo o apogeu que foi a inauguração do templo, com todo o glamour, com todo o ouro, com toda a beleza que tinha o templo, a fama de Salomão, que embora fosse conceituada, era mais respeitada em Jerusalém. Quando alguém queria conselho, ia até Salomão. Quando um filho morria e que tinha que desenrolar uma situação, levava até Salomão. Mas agora a fama da sua sabedoria ganha novos rumos e lugares. Até Cristo, pregando em terra, disse: a rainha do sul foi até Salomão para lhe ouvir, mas aqui está quem é maior do que Salomão. Embora Cristo estivesse afirmando: eu sou maior do que Salomão, contudo, ele está se rendendo e afirmando que de fato Salomão foi sábio. Salomão foi tão sábio que o escritor de 1 Reis compara a sabedoria de Salomão em quantidade de areia que há na praia, embora uma hipérbole, mas é de forma exagerada para mostrar o tanto que ele era sábio. Falou como ninguém sobre árvores, sobre plantações, sobre animais, sobre o tempo, sobre a vida. Então todo mundo queria lhe ouvir, ficou famoso. E nesse momento que ele fica famoso, que os holofotes se voltam para ele e que tudo era Salomão, todo mundo vinha para lhe ouvir, o tempo passa. E o mesmo Salomão que começa no altar, começa na oração, está envolvido com a glória no meado, é o mesmo Salomão que agora vive uma nova etapa da sua vida. Sim, ele entende a necessidade de se aliançar com outros reis, e na forma de demonstrar a aliança, leva para Jerusalém mulheres de outras dinastias, numa quantidade enorme. E não só leva, como constrói altares. E não só constrói altares, como passa a adorar os deuses que elas adoravam. Salomão perde o foco. Salomão perde a direção. Salomão, que no início da sua liderança escreveu o livro que eu preguei na semana passada, escreveu o livro de Cantares. Salomão, que no meado da sua liderança, vivendo o momento áureo da sua sabedoria, escreveu o livro de Provérbios agora no passar da vida. Salomão começa a refletir na vida.
coisas que vêm, coisas que vai, coisas que hoje temos, amanhã a gente morre, e aquilo que hoje a gente suou para conquistar, amanhã alguém sem suar pega o que é nosso. Salomão, começando a pensar na vida, ele começa a escrever o livro de Eclesiastes. E a palavra Eclesiastes significa uma assembleia ou uma reunião em que um pregador ou que um orador arma para expor uma ideologia, uma pregação, uma mensagem, uma oração. Então Salomão escreve o livro de Eclesiastes. Só que como o significado faz alusão ao que expliquei, qual é a ideia que a gente tem? É que agora novamente Salomão arma uma assembleia. Porque em Crônicas a gente vê Salomão geralmente armando assembleias para expor pensamentos. E todos os anciãos paravam para lhe ouvir. Salomão novamente arma uma assembleia. Eu, Bruno, interpreto o livro de Eclesiastes como livro de aconselhamento. Eu, Bruno, interpreto Eclesiastes como livro de aconselhamento. É um livro de aconselhamento, um livro que traz a ideia de uma pessoa mais madura, depois de viver tantas coisas da vida, vira para uma geração e fala: senta aqui porque eu quero lhe ensinar algo. Pastor Vanderlei certamente tem muito mais tempo de cristão do que eu. Tem senhoras aqui que de vida o filho é muito mais velho que eu, e que naturalmente poderia em algum momento falar: Bruno, senta aqui porque eu quero lhe aconselhar. Eclesiastes. E Salomão, para aconselhar, ele vira para os jovens e diz: viva a sua juventude de maneira alegre, porém lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Salomão, aconselhando, diz: eu vi uma coisa estranha na terra. Os príncipes que eram para estar andando a cavalo estão andando a pé, e os escravos que eram para estarem andando a pé estão andando a cavalo. Salomão, aconselhando, ele vira para um grupo de pessoas e fala: que sempre sejam alvas as tuas vestes e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Salomão, aconselhando, diz: eu prefiro frequentar uma casa que está tendo luto do que frequentar uma casa que está tendo banquete. Salomão, aconselhando, diz: é melhor que andem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Se um companheiro cair, o outro lhe acusa, não, o outro lhe ajuda. Se estiverem dois dormindo, se aquentarão, um sozinho, quem lhe aquentará? Se estiverem no campo e alguém se levantar contra o seu companheiro, os dois lhe resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Salomão, aconselhando, diz: debaixo do céu há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Há o tempo de sorrir, mas há o tempo de chorar. Há o tempo de abraçar, mas há o tempo de se afastar. Há o tempo de cantar, mas há o tempo de prantear. Salomão está afirmando que debaixo do céu nenhum tempo é eterno, porque nem sempre você chora, nem sempre você sorri. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Eu dou glória a Deus, porque todo tempo que não é eterno debaixo do céu se torna eterno nele, porque nele nós não viveremos inconstância financeira causada pelo dólar. Nele nós não viveremos inconstâncias emocionais causadas por depressão. Lá nós estaremos com o Senhor, cantando, adorando e louvando o seu nome. Quantos entendem, liberam um brado de celebração. Só que entenda, aqui no capítulo 1 ele está falando sobre coisas rotineiras, sobre coisas que sempre estão à tona, sempre estão em evidência. E falando sobre coisas rotineiras, Salomão diz: uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece. Trocando palavras, Salomão está afirmando: uma geração vai, só que entenda, nenhuma geração é insubstituível. Uma vai, mas outra vem.
E qual é a rotina? A terra permanece. E qual é a rotina? O ciclo da vida. Salomão pode deixar para nós uma liberação profética se fosse um congresso de jovem, falando que Deus sempre se responsabiliza em levantar uma nova geração. Já que Deus sempre se responsabiliza em levantar uma nova geração, Salomão agora começa a falar de algo no verso 6, que lido por nós pentecostais de forma imediata causa em nós medo, quando não pavor, porque Salomão começa a falar sobre vento. Que é uma coisa que crente tem medo é de vento. Crente fica receoso de vento, não é? Se levanta um profeta no meio do culto e fala: o vento vai soprar, a gente já fica linkando qual vai ser a nova decepção, qual vai ser a nova traição, qual vai ser a nova dor, qual vai ser o novo problema, qual vai ser a nova crise, porque a gente linka vento. Jesus estava no barco com os discípulos, vento. Os discípulos estavam sozinhos no barco, remando normal, o barco parou de andar como deveria por causa do vento. Vento Euraquilão soprou e quebrou o barco, né, de Paulo e dos prisioneiros. Então, quando o profeta se levanta e diz: o vento vai soprar, ele fica logo, todo mundo fica logo com medo. Qual vai ser o próximo barco que vai quebrar? Qual vai ser a situação financeira desconfortável que eu vou enfrentar? Porque a gente liga vento com provação. Só que entenda, em nenhum momento a gente lê a palavra vento tendo como significado prova. Em nenhum momento a gente linka o significado da palavra vento com luta. E Salomão ainda causa medo em nós, falando: ó, o vento não para. Ele sopra do sul, faz o seu giro ao norte, vai girando, ele volta, o vento não para. Aí vem o profeta e o vento não para, vai falar de guerra e de luta. Não. Embora a gente tenha o medo do vento e linke vento à prova, a expressão vento vem de uma raiz hebraica no Antigo Testamento, ruach, uma raiz grega no Novo Testamento, pneuma, que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento significa espírito, assopro. No entanto, que um dos simbolismos do Espírito Santo é o vento. Então, na verdade, para nós, esse texto é muito profético, porque Salomão está falando assim: o vento não para. O vento está sempre se movendo, o vento está sempre trabalhando, o vento está sempre circulando, e a gente com isso pode de forma profética afirmar: o Espírito Santo não para. O Espírito Santo não para. O Espírito Santo está sempre em movimento, sempre trabalhando. Você está aí, de boa, sentado, mas está pensando que o Espírito Santo está nesse culto de perna cruzada, sentado, vendo o que vai acontecer no culto? Não! O Espírito Santo é dunamis. O Espírito Santo é uma energia frequente. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não para. Até quando você está dormindo, o Espírito não dorme com você. O Espírito Santo não dorme. O Espírito Santo não senta, não para. O Espírito Santo está constantemente trabalhando. E sabe qual é a minha palavra para o Espírito Santo aqui, agora? O Espírito Santo, tu tens liberdade, caminha aqui, anda aqui, se movimenta aqui. Oh,
Eu já expliquei isso. Vento representa o Espírito. E representa o Espírito por quê? Porque o vento a gente não enxerga. O vento a gente não vê. Mas se a gente estiver na direção do vento, como o vento está aqui na minha direção, eu não estou vendo, mas ele está me tocando, eu estou sentindo. Assim também é o Espírito Santo. Você não está aqui vendo o Espírito Santo, enxergando o Espírito Santo. A cor dos olhos do Espírito Santo é azul. Eu estou vendo o Espírito e a cor dele é verde, os olhos dele é verde. Já diz a Espírito, você não consegue enxergar, embora você não enxergue, mas o Espírito, quando se movimenta no ambiente, é capaz de ser percebido, sentido. Você sente ele te tocando, você sente ele te envolvendo, você sente o Espírito te enchendo. Então a minha palavra é o Santo Espírito, Santo Espírito, tu tens a liberdade aqui. Tu não precisa do grupo pregador para nada, tu não precisa da minha voz, da minha retórica para nada. Espírito, é tu que faz, é tu que atua, é o Senhor que opera. Tu tens liberdade para se movimentar aqui. Ele se movimenta aqui. O problema nosso pentecostal é que a gente quer deixar o Espírito Santo numa caixinha e usar ele só no congresso, só na festividade. E parece que a gente só pode sentir ele, se envolver com ele numa intensidade só quando coloca a mão na cabeça, revela o CPF ou a identidade. E o Espírito está falando, ai nossa. Oh. Oh. O que levou a voz de João Batista para a cidade era o vento. O vento levava a voz. Todo mundo na cidade ouvia. O que fazia a multidão de pessoas ouvirem a palavra, quando alguém pregava na época que não tinha microfone, é que eles sabiam usar o vento a favor. Irmãos, uma reunião de culto como essa ou como qualquer outra reunião de culto, se a gente pegar o Espírito e colocar o Espírito trancado no lugar da igreja e falar para o Espírito, não vem, vai ser uma reunião formal de coach, uma reunião formal motivacional, de palavras motivacionais, o que torna um culto extraordinário, o que torna um ambiente diferente é o movimento do Espírito. Maria Fócia na Marraia. Tu não precisa que um anjo desça de tempo em tempo mais para movimentar uma água para você entrar. Você tem o dunamis, você tem um Espírito. Já dizia Jesus, eu vou para o Pai e rogarei para que o Pai envie outro paracleto. O que eu faço, Ele faz. Se eu sou Deus, Ele é Deus. Se eu curo, Ele cura. Mas enquanto eu estiver, o outro não virá. Mas quando eu for, o outro virá e não estará dos lados. Ele habitará em vós, estará em vós. Quem está aqui é o Espírito. Por causa do som, por causa do celular, o Espírito não está aqui, por causa das cadeiras, por causa do mundo, o Espírito está aqui, por causa de você. Esse lugar só é um lugar
Fala para essa pessoa que está ao seu lado, diga: você é especial. Diga: você é uma pessoa valiosa. Fala para essas pessoas aí, diga: o Espírito Santo só está aqui por sua causa. Oh, fala para alguém aí, balança alguém, diga: o Espírito só está aqui por causa de você. O Espírito não estaria aqui se não fosse você. Ele só está aqui por sua causa. Valorize isso e veja que você não é qualquer coisinha que o diabo quer implantar na tua cabeça. Valorize isso, porque você não é um crente fracassado, derrotado, que o diabo quer imputar, quer colocar essa carga sobre você. A Bíblia diz que o Espírito habita em nós para trazer vida para o nosso corpo. Você é uma pessoa valiosa, porque você tem dentro de você algo mais valioso do que prata, do que ouro, do que dólar. Você tem o Espírito Santo, aquilo que Simeão não conseguiu comprar com dinheiro. Dinheiro não compra o Espírito. Ele se movimenta. Ele se movimenta. Ele se movimenta. Mas entenda de uma vez por todas, se a crença da descida de um anjo de tempo em tempo levava pessoas para um ambiente, imagine a crença que temos a certeza que não é de tempo em tempo, mas aonde tiver um adorador, o Espírito está. Nossa, é para atrair multidão aquele ambiente. Se a crença de um anjo descendo, eles acreditavam que ao descer o primeiro era curado, limitava, a descida do anjo limitava só um. Irmãos, imagine o Espírito Santo, que loucura. Ele não desce de tempo em tempo, porque ele já habita em nós. E tem mais, aqui não é o primeiro que entra, aqui é qualquer um que se entrega, porque Jesus disse: se o filho pedir pão, o pai não dará uma pedra. Se o filho pedir peixe, o pai não lhe dará serpente. Nós, sendo maus, sabemos das boas coisas dos nossos filhos, que dirá o Pai Celestial: Ele dará o Espírito Santo sem medida, para todos aqueles. Não é um, é todos. Se você quer mais do Espírito, fala nessa noite: Espírito, eu não estou esperando o anjo, eu quero mais da tua presença, Espírito. Fala para alguém que está ao seu lado, diga: se você for pedir para o Espírito vir para esse lugar, diga: o Espírito vai te falar. Abre os olhos, porque eu já estou. Meu Deus! Meu Deus! Quando você estuda a história da igreja, você vê pessoas que se destacaram no ministério. Eu vou citar um moderno, né, que foi o Benny Hinn. Um moderno, mas posso vasculhar a história. Todos que revolucionaram a história eram normais como a gente. Ser humano igual a gente. Se você for ver a história de John Wesley, nossa, você vai ver que ele tinha muito problema familiar. Ele tinha embates familiar com a esposa.
E quem foi John Wesley? Se você for estudar a vida de Charles Spurgeon, é até complicado falar para gente que não tem maturidade. Quando Charles Spurgeon voltava das conferências e que em praça pública acendia o charuto e bebia uísque, todo mundo era ser humano igual todo mundo. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente coloca esses homens num patamar quase que inacessível. E quando a gente coloca ser humano, como foi John Wesley, etc, como inacessível, a gente distancia muito o que eles viveram da gente. Porque a gente sempre se vê incapaz por causa das nossas fragilidades. E não! Eles eram tão errôneos como a gente. Eles eram tão ser humano quanto a gente. Mas por quê? Como Benihim e outros fizeram. Mérito não é deles, é do Espírito. Só que eles falavam para o Espírito: Espírito, eu estou aqui. Quando você vê a vida de Evans Odert em Gales, com 22 anos de idade, ele reunia os jovens para falar: Espírito, vem sobre nós. Essa era a oração. Não pedia carro, casa, só pedia mais no Espírito. Revolucionaram Gales, a ponto dos Estados Unidos, que estavam vivendo uma frieza espiritual, reunirem e através de cartas que Frank enviava para lá, contando o que estava acontecendo em Gales, eles se reanimarem e começarem a buscar avivamento, até que os reavivamentos surgem nas ruas. E o avivamento mais famoso foi o avivamento da Rua Azusa, e o que fez a diferença foi a presença do Espírito Santo. Mas Bruno, o que acabou com o avivamento da Rua Azusa foi porque o homem começou a querer se endeusar. Porque antes os irmãos não se tratavam Senhor excelentíssimo pastor, não era Senhor irmão Wesley, Senhor irmão Daniel, era irmãos, um tratava o outro como irmãos, não tinha plataforma. Depois colocaram plataforma e passou a exigir ser chamado de reverendo. Aí foi se esfriando, porque o homem começou a trazer para si. Mas quando o homem tira de si e coloca a glória para o Espírito Santo, o avivamento vem, a glória se manifesta, o poder inunda a igreja. Esse é o problema, a gente quer colocar o Espírito muito longe da gente, porque a gente olha essas pessoas, personagens, e acha eles. Quer ver um cara mais grosso do que Pedro? Seja honesto. Seja honesto. E quem foi Pedro? E tu está colocando as suas fragilidades ainda como desculpa? Ah, mas Bruno, depois do Pentecoste ele mudou. E aquela divergência por causa de Marcos? Onde está o amor nisso? Irmão, eu respeito todos eles, só que eu não vejo eles como Jesus. Eu não vejo os apóstolos como Deus. Eu vejo os apóstolos como ser humano. Porque enxergando eles como ser humano, eu entendo que a glória de Deus, Ele depositou os seus tesouros em vaso de barro, para que a glória não seja do homem, para que a glória seja dele. Então tu está esperando o quê? Vai ficar tímido por quê? Para pedir mais dom, mais ministério, ser mais usado. Vai continuar dando desculpa até quando?
Espírito está falando assim, ó. Eu sou maior interessado em te encher. Glória a Deus. Eu não estou parado não, eu estou em movimento. É você que está parado. Se movimenta, você se movimentando, você vai me sentir. Deu para entender até agora? Semana que vem eu continuo. Eu falo sobre o vento sul. Feche os seus olhos. A pessoa mais perto de você não é essa pessoa que está do seu lado. Entenda isso, de uma vez por todas. A pessoa mais perto de você não é a pessoa que tu dorme de conchinha todo dia. A pessoa mais perto de você não é aquele funcionário do teu trabalho. A pessoa mais perto de você não é essa pessoa que está aí agora do teu lado. Ela pode te tocar, ainda assim ela não será a pessoa mais perto de você. A pessoa mais perto de você é o Espírito Santo, porque ele não está dos lados, ele está em você. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Oh, peça mais do Espírito Santo. Peça mais do Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior interessado em usar a tua mão para curar pessoas. O Espírito Santo é o maior interessado em usar a tua mão para ressuscitar mortos. O Espírito Santo é foma. Ele é o maior interessado em usar a tua boca. O Espírito Santo é o maior interessado em usar o seu intelecto. O Espírito Santo é o maior interessado em usar a sua visão para enxergar coisas. O Espírito Santo é o maior interessado em abrir a sua visão para enxergar a palavra profunda da ciência. E não tem idade como desculpa, não. Ele quer te dar ciência, ele quer te dar visão, ele quer usar você. Só que ele não vai colocar uma arma na sua cabeça, ele não vai tirar a tampa do seu vaso. É responsabilidade sua. Encheios do Espírito Santo no grego significa deixa ser cheio do Espírito Santo. No grego significa você como vaso tem a responsabilidade de tirar a tampa do vaso e deixar o Espírito te amarrar. Então seja cheio agora, seja cheio agora, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de amor, seja cheio de perdão, seja cheio de generosidade, seja cheio de gratidão, seja cheio de calor, seja cheio de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, peguei a tua palavra, como fui instruído, da mesma forma que Ezequiel profetizou como foi instruído. Eu preguei a tua palavra. E assim como Ezequiel liberou a palavra e o vento dos quatro cantos soprou, trazendo para perto que estava distante, foi acontecendo um milagre, foi gerando vida. Ó Espírito, essa oração que eu faço agora, gera vida em nós com essa palavra, gera vida de intimidade, vida de comunhão.
Sua palavra diz que o Senhor habita em nós para trazer vida. Zoe, vida. Gente, eu quero orar por quem está enfermo. Bruno, eu estou com uma dor, eu estou assim, eu estou assado. Quero orar. Vem aqui para frente. Ore mama cheio. Ore macandoro malaya. Jova siandoro calamachoia foma macandoro robucia. Oriai, jogou-se, anai, ceia, anai, galaia. Ó Espírito, eis aqui os filhos da salvação, filhos da rendição. Ó Espírito, a tua palavra, eu reitero, diz que tu habita neles, em nós, para trazer vida. A enfermidade quer gerar morte. Alemácia yoga. A enfermidade quer gerar desconforto. Essa enfermidade quer gerar dor. Oh, essa enfermidade quer gerar mal. Quer gerar ansiedade, quer gerar medo. Oh, remaia chomahaya. Mas tu habita em nós para trazer vida. Tu habita nesse corpo para trazer vida. Oh Espírito, então não permita que essa enfermidade que quer causar morte habite num corpo que tu habita para trazer vida. Oh Espírito, essas pessoas que vieram à frente acreditam no teu poder, acreditam na manifestação do poder que há no nome de Cristo. Oh Santo Espírito, eu oro agora para que o teu poder que já habita no corpo desta mulher comece a envolver o local que está esta enfermidade agora. Agora, Espírito, por favor, ora. Eu dou uma ordem para essa enfermidade agora. Espírito, eu não tenho autonomia para te autorizar. Espírito, quem sou eu como filho querer mandar em você, no Senhor? Mas eu tenho autoridade para ordenar a enfermidade. Essa intrusa, ela entrou de intrusa no corpo daquela, no corpo desta mulher, no corpo deste homem. E eu dou uma ordem para essa enfermidade agora: saia, monte de caroço, saia, monte de dores, se locomova agora, saia, monte de diabetes, saia, monte de problemas cardíacos, saia, monte de problema nos ossos, saia agora. Vai saindo agora todo mal, vai saindo agora toda enfermidade. Espírito, dê sinais no corpo desta mulher, no local que ela sente dores, dê sinais no corpo dela agora. Toca, anestesia agora. Faça, Espírito, por favor, uma cirurgia espiritual agora, que ela comece a sentir o local formigar. Espírito, nem que ela tenha que colocar esse caroço para fora. Não importa, Espírito, eu só te peço, envolva a saúde desta pessoa agora, dê sinais que tu habita nela, dê sinais que tu estás no corpo dela. O corpo dela é o seu templo, o corpo dela é a sua morada, assim como Jesus
Você vai ser a próxima pessoa a testemunhar. Você vai ser a próxima pessoa a testemunhar. Em nome de Jesus. Repita após mim, diga: o Espírito Santo não está parado na minha vida, não está parado na minha casa, não está parado na minha família, não está parado nas minhas finanças. Diga: o Espírito Santo está em movimento. Pode sentar. Aleluia. Isso. Meu Deus. Meus irmãos, vamos entrar em nome de Jesus. Temos aqui mais 5 minutinhos. Amém? Mais 5 minutinhos apenas. Segunda-feira que vem nós teremos um culto no lar. Daqui a pouco vou conversar com a irmã e vou anunciar, vou colocar lá no grupo aonde será. Ok? Conto com vocês para a gente estar orando, adorando e levando a palavra de Deus para a casa dessa pessoa. Essa pessoa vai estar convidando pessoas não evangélicas e elas serão impactadas pelo poder do nome de Jesus. Sem forma, vazio, vivendo em trevas. Existia o Espírito que se movia. Sem forma, vazio, vivendo em trevas, mas o Espírito se movia. Ezequiel estava assim, no lugar que era sem forma, estava todo mundo vazio, vivendo no lugar de trevas. Deus falou com ele: profetiza, filho do homem. Em Gênesis, Deus profetizou a palavra, onde era sem forma, vazia e em trevas. E o Espírito que se movia começou a dar forma, começou a trazer vida. Aleluia! Começou a separar treva de luz. Ezequiel começou a profetizar a palavra do Senhor, aonde era tudo sem forma, desorganizado, estava tudo bagunçado. Deus foi colocando em forma. O que era vazio, o que era só osso, Deus foi dando nervo, tendões, carne. Meu Deus, porque o homem de Deus profetizou a palavra, e esse grande exército que estava em trevas, eles se levantaram e Deus mostrou: esse é o povo. O estado do povo era aquele, agora o estado do povo vai ser esse. Nós queremos profetizar transformação dentro da tua casa, para que as pessoas tomem forma, para que as pessoas sejam cheias do ruar, do sopro, do Espírito, do Deus que habita em nós. Nós queremos transmitir, passar esse Espírito que em nós habita para elas, pelo poder da palavra. Pessoas que vivem em trevas só vão viver na luz depois que ouvirem a palavra. É a palavra que vai dar forma, é a palavra que vai transformar, é a palavra que vai tirar ele desse mundo caótico para que ele veja a glória de Deus. O Espírito está em você. Você é a arca móvel de Deus. Você agora carrega a glória de Deus. Se você para, Deus para. Mas se você se movimenta,
Deus continua em movimento. Então a igreja tem que movimentar para que esse Espírito também se movimente e contagie outras pessoas, para elas também receberem o que a igreja tem, que é esse Espírito poderoso de Jesus. Então fiquem ligados, faça como a diaconisa, tenham uma revelação de Deus. Bom, saia e não se esqueça que dentro de você tem uma arma poderosa, que dentro de você tem um pão para o faminto, tem água para o sedento, tem luz para quem está em treva e tem vida para quem anda em morte. Está com você, está dentro de você. Aonde você for, você carrega Deus, e Deus é tudo isso. Então, querido, compartilha com quem não tem o que tu tem, para Deus te encher mais ainda. Amém? Vamos ficar de pé agora em nome de Jesus. Mais uma vez, gratidão a Deus, está conosco o obreiro da casa do Senhor, Gileade, irmão Gileade. Domingo eu queria estar aqui com vocês, mas eu fui para um trabalho, para um encontro, um treinamento, e estava programado para terminar às 14 horas, dava tempo da gente chegar, mas o negócio, Deus fez um movimento muito forte, terminou 8 horas da noite na força. Mas eu sei que foi bênção, eu sei que foi muito bom. Mas pastor, tu não estava. Porta, querido, se eu estava, se não estava, o dono da casa estava. Você estava aqui. Aleluia. O importante é que onde estiver você, Deus também está contigo. Aleluia. E eu sei que foi maravilhoso aqui, e lá onde nós estávamos também foi maravilhoso. Que Deus abençoe a Igreja Batista Monte Carmelo. Deus abençoe o príncipe dos pregadores, Bruno Souza. Que Deus derrame sobre ele mais unção, mais sabedoria. Que Deus dê a ele novas revelações. Que esse Espírito que nele habita o inspire na hora da ministração. E que haja o que houve aqui cura, que haja libertação, que haja salvação de vida. E que em tudo o nome de Cristo seja louvado e glorificado. Amém, queridos? Deus abençoe você. Deus abençoe seu filho. Deus abençoe seus negócios. Desejo para você saúde, paz e prosperidade de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos muito felizes por recebermos a tua palavra no nosso coração. Nós precisamos, Senhor, disso, de ouvir o Senhor falar conosco. Nós precisamos nos reunir, estarmos em comunhão, porque é na comunhão que o Senhor derrama a bênção em a vida para sempre, Pai. Senhor, juntos somos mais fortes e iremos mais longe, Senhor. Então nos una para cumprirmos o propósito do Senhor aqui nessa terra, Pai. Nos abençoe, leve-nos agora ao nosso lar, nos dê uma boa noite de sono, uma quarta-feira poderosa e abençoadíssima pelo Senhor, Pai. Continua acampando os teus anjos ao nosso redor, limpando o nosso caminho e nos conectando com pessoas de fé, felizes e alegres, Pai. Nós te oramos agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós que aguardamos a Cristo hoje e sempre. E a igreja diga amém, Jesus, amém. Olhe para o teu irmão e diga que o Senhor